Deus improvável. Abra sua Bíblia em Jeremias 42, verso 7. Ao fim, vamos lá, eu preciso de você. Ao fim de 10 dias veio. O que veio até Jeremias? A palavra do Senhor. Quantos dias? Por que 10? Porque a palavra de Deus fala que no ano bíblico, na virada do ano Rosh Hashanah, quando começa o ano novo, o Senhor diz para você separar 10 dias para buscar a Deus e fazer uma reflexão sobre o seu ano, sobre o que passou, o que você conquistou, o que você não conquistou. E essa reflexão nos leva a um arrependimento daquilo que eu fiz de errado, daquilo que eu deixei de fazer. E essa movimentação nesses 10 dias é um período de oração, é um período de reflexão, é um período de leitura da Bíblia, é um período de jejum. E nós estamos chegando agora, no final desse mês, no ano novo. Diga amém. É um período de reflexão. É um período para você pensar no seu ano, na sua vida. E você precisa entender 3 coisas que nós vamos falar aqui hoje. A primeira está em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Vamos ler juntos? Sabemos, diga, sabemos que todas daqueles que são chamados segundo o seu. Sabemos significa que você tem consciência. Você tem consciência de que todas as coisas cooperam para o seu bem. Consciência de que Deus traz ventos favoráveis sobre a sua vida. Consciência que Deus está planejando, está comprometido em trazer ventos favoráveis sobre a sua vida nesse ano novo. Ele também estava agora em 2024. Talvez você não conquistou algo, não foi por culpa de Deus, porque Ele quer trazer ventos favoráveis sobre a sua vida. Isso não depende de você, não depende de ninguém. Deus quer te abençoar. Deus quer que todas as coisas cooperem para o seu bem. E quando você tem consciência disso, isso vai te ajudar na caminhada. Porque quando você tem consciência que Deus quer te abençoar, que Deus é bom, Deus é generoso, Ele quer ajudar você, você vai ter consciência do momento que você vive. E nos momentos difíceis, você vai saber que Deus está trabalhando e você vai descansar nele. E nos momentos favoráveis, nos momentos bons, você vai saber que Deus está te dando uma ordem: acelera, 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 porque eu estou te favorecendo. É hora de celebrar, é hora de acelerar. Isso te dá consciência, porque tem muita gente que no momento difícil quer acelerar e quebra a cara. E tem muita gente que no momento favorável amolece, relaxa, dorme e perde grandes oportunidades na sua vida. Você tem que ter consciência de que Deus quer te abençoar. Diga para o seu irmão: você precisa sair daqui hoje com essa consciência que todas as coisas cooperam para o seu bem. Abra sua Bíblia em João 21. João 21 verso 3. Nós vamos ler até o 6, amém? João 21 verso 3 diz assim: disse-lhes Simão: vou pescar. Disseram-lhe os outros. O que eles disseram? Vamos contigo. Todo mundo foi. Qual que era esse ambiente? Eles estavam preocupados, estavam tristes. Jesus tinha morrido. Eles não sabiam onde Jesus estava. Estavam perdidos, frustrados. E de repente, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Mas eles não reconheceram. Verso 5, perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Falaram não, porque eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. E então Jesus fala: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles
fizeram assim e já não podiam puxar a rede, de tão grande a quantidade de peixes. Eu posso ouvir um glória a Deus? Você está acordado ainda? Diga glória a Deus. Deus quer que você entenda isso. Os discípulos viviam num momento terrível, eles não tinham conseguido nada, e a você a mesma palavra. Há momentos na sua vida, há situações que você não conseguiu nada. Talvez sua vida financeira esteja assim, você não está conseguindo nada, só mais boleto. Talvez seu casamento, sua vida familiar esteja assim, ninguém se dá bem, ninguém conversa, ninguém se anima, se alegra. E talvez você tenha jogado a rede o ano inteiro. Talvez você está falando assim: olha, eu já fiz de tudo, acabou. Eles nem puderam reconhecer o mestre, de tão confusos que eles estavam. E às vezes você fica tão confuso com os problemas que você não parece mais crente. Você não reconhece mais o mestre. Você não ora, não tem força para ir na igreja, não tem força para ler a Bíblia, não está pescando nada. Nesse momento, a palavra de Deus faz toda a diferença. Jesus falou: joga a rede do outro lado. É nesse momento que você precisa da palavra de Deus. Nesse momento você precisa encontrar um ventinho favorável na sua vida. Nesse momento você precisa de uma palavra de Deus para começar o ano diferente e falar: esse é o meu ano, vai ser o melhor ano da minha vida. Não importa o que passou, não importa que eu passei a madrugada inteira e não pesquei nada, não importa que todo mundo prosperou, parece que todo mundo que eu conheço está se dando bem, só eu que estou me dando mal. Não importa, esse ano é o seu ano. Diga: esse ano é o meu ano. É o meu ano. Pode estar parecendo tudo ruim, pode estar parecendo tudo uma desgraça, pode estar parecendo que tudo está dando errado, mas Deus tem uma palavra para você, e a palavra de Deus vai mudar toda a sua história. Às vezes é uma coisa pequena que Deus vai te pedir, às vezes é uma coisa pequena que você vai fazer, e que vai desencadear uma série de coisas na sua vida. Por isso você tem que saber: todas as coisas, repita comigo, todas as coisas cooperam para o meu bem. Pastor, mas eu tenho um problema, tenho uma doença, tenho dívidas. Como que isso coopera para o meu bem? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Porque a segunda coisa que eu quero que você saia daqui hoje sabendo é que você tem que se aproximar de Deus para conhecer o Deus Todo-Poderoso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Diga: eu quero me aproximar do Deus Todo-Poderoso. 2 Reis 5:1, Naamã, comandante do exército da Síria, era um homem grande diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém, o que ele tinha? Leproso, tinha lepra. Naamã era foi um dos homens mais poderosos do Antigo Testamento. Naamã era famoso, ele era respeitado, ele foi vencedor nas batalhas, ele era um homem poderoso, ele era um herói. A Bíblia fala que ele era um herói. Mas quando Naamã chegava na sua casa, quando Naamã chegava no seu quarto, no seu lugar íntimo, no seu lugar secreto, na sua intimidade, ele tirava a sua armadura, ele tirava a sua roupa. O que ele via? Que ele era leproso. Ele via um problema que não tinha cura, um problema que não tinha solução, é um problema que para as pessoas não tinha jeito. Talvez você seja assim, uma pessoa que tem uma aparência muito boa, que tem uma reputação muito boa, que tem para todo mundo uma aparência e fala assim: nossa, eu queria ter a vida que ele tem, a vida que ela tem. Mas quando você chega na sua intimidade, quando você chega no lugar secreto, onde só você vê, você chega lá e você vê a lepra, você vê o seu problema,
aquele problema que não tem solução, aquele problema que para as pessoas não tem saída. Quando as pessoas olham, elas falam: não, essa sua vida financeira não vai mudar, a sua vida financeira não tem solução. Esse problema, a sua família toda é assim, todo mundo tem essa doença. E Naamã se via desmontando. Quantas pessoas são assim, gente? Nós tivemos esse ano, infelizmente, o suicídio de um homem que trabalhou aqui com a gente no som. E quem olhava para ele, uma pessoa bacana demais, uma pessoa trabalhador, ajudava os outros. Mas o que acontece no lugar secreto? O que acontece no lugar secreto? Abra sua Bíblia em Mateus 6, verso 6. Mateus capítulo 6, verso 6. Tem alguns lugares da Bíblia que fala do lugar secreto. O Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que repousa à sombra do Todo-Poderoso, faz do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza, em quem ele confia. Lá fala do lugar secreto, não é? O esconderijo do Altíssimo. Em Mateus 6, Jesus falou também do lugar secreto, e eu escolhi esse texto porque ele usa essa palavra. Ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, lá onde Naamã estava tirando a sua roupa, tirando a sua armadura. Entra e fecha a porta, porque ninguém podia ver. Ele escondia isso. E você vai orar ao teu pai, que está onde? Onde que ele está? Onde que ele está? Não, você vai falar assim: ele está no meu lugar secreto. Onde que ele está? Onde que é o seu lugar secreto? Onde é que você senta, fecha a porta e faz suas orações? É lá. Onde que você vê a sua desgraça, que você desmonta, que você chora, que você acha que não tem solução, que a sua lepra não tem cura, seu problema não tem cura? Ele fala: olha, quando você chegar nesse lugar que só está você, Deus está lá. Não é só você, você está enganado. Ele está lá, te esperando. Ele estava esperando o dia inteiro você ir lá. Ele estava te esperando para te encontrar lá. Ele estava esperando Naamã chegar da guerra, do treino, das campanhas, entrar lá, tirar a roupa, e ali, no lugar secreto, você vai ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Só você e Ele. Só você e Ele. Só você e Ele. E diz aqui que o teu Pai, que está nesse lugar secreto, Ele te vê. Você não consegue esconder nada dele. Ele te vê. Você consegue imaginar isso? Você entrando lá, você falando do seu problema, aquilo que te desmonta, aquilo que te envergonha, aquilo que ao olho das pessoas parece que não tem cura, não tem solução, e o Senhor está lá te esperando. Ele está te vendo, e Ele está com uma coisa para te dar. Diz aqui que Ele não foi lá de mãos abanando, Ele não está com as mãos vazias, Ele está segurando uma recompensa, um prêmio, uma bênção para te dar. A sua doença pode ser incurável, esse problema pode não ter solução aos olhos dos homens,
Mas existe alguém te esperando lá no lugar secreto. Ele é o Todo-Poderoso. Você precisa encontrar com Ele. Você precisa entrar em contato com Ele. Porque muitas vezes quando nós temos um problema que não tem cura, que não tem solução, a gente foge de Deus. A gente fica com raiva de Deus. A gente para de ir na igreja. A gente para de orar. Para de ir no monte. Para de ler a Bíblia. A gente fica com mágoa, com tristeza, com raiva. Mas Ele quer que você leve tudo isso para Ele, lá no lugar secreto. Em Filipenses 4:6, a palavra de Deus fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai a Deus as vossas súplicas, orações, petições e ações de graça. É para você falar com Deus de todas as maneiras, com raiva, chorando, com medo, com desespero, tentando explicar os seus motivos, tentando explicar o que você já fez de bom, tentando convencer Deus a agir, a fazer algo diferente. Tudo isso, todos os tipos de oração você tem que levar para Ele lá. Todos os tipos. E ali Ele vai liberar algo sobre a sua vida. E lá em Filipenses ele continua no verso 7 dizendo: e o Deus de paz encherá o seu coração. Ele vai encher o seu coração. E lá no Salmo fala do que Ele enche o nosso coração. Lá no Salmo fala que na presença de Deus o nosso coração se enche de esperança. Você entende? Que você precisa ter esse encontro com o Deus Todo-Poderoso. Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai ajudar os seus irmãos. Jesus falou isso na noite da ceia, da Páscoa, quando ele avisou que Pedro ia traí-lo. Pedro já era ungido de Deus, sim ou não? Já andava com Jesus há 3 anos, sim ou não? Já tinha sido enviado em Lucas 9, em Lucas 10, fez sinais e voltaram regozijando, sim ou não? Mas por que Jesus falou para Pedro que ele tinha que se converter? Porque às vezes você é um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, lê a Bíblia, vai na igreja, já se batizou, dá o seu dízimo, mas falta você ter uma experiência pessoal com o Deus Todo-Poderoso. Falta às vezes você ter a sua experiência do seu milagre, daquilo que é a sua lepra incurável, o problema que não tem solução. Porque se você não tiver essa experiência, você não vai dar um upgrade na sua vida com Deus. Quando Jesus foi para o deserto, a palavra de Deus fala que ele ficou em jejum quantos dias? Eu não ouvi, quantos dias? 40 dias. Jesus estava na presença de Deus, sim ou não? Ele estava sozinho no deserto, 40 dias em jejum e oração. Ele estava ungido ou não estava? Mas faltava um negócio. Faltava ele ter um confronto com Satanás. E quando Satanás veio tentá-lo, ele respondeu com a palavra de Deus. Ele teve a última vitória. Mas se você lembrar bem, Satanás fez 3 desafios a Jesus. E qual foi o primeiro desafio que Satanás fez a Jesus? Vê aí pedras. Transforme as pedras em pão. Porque Jesus estava com fome, né? Mas quando Jesus viu Satanás, ele estava terminando o seu jejum. Ele podia comer, sim ou não? Quando acaba o jejum, você tem fome ou não tem? Mas por que Jesus não comeu? Porque ele viu que faltava dar mais um passo. E o que eu estou te falando isso é hoje. É que esse ano você vai dar esse passo que está faltando na sua vida. Você vai falar: Senhor, o Senhor quer que eu dê mais um passo? Eu dou. O Senhor quer que eu vá 1 milha a mais? Eu vou, porque a tua palavra diz que se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. O Senhor quer que eu dê mais um passo? O Senhor quer que eu busque um pouquinho mais? Mas não talvez em tempo, porque o seu tempo já está escasso, mas talvez em profundidade. Talvez você precise chegar diante dele com mais profundidade, mais perto. Porque quando eu venho aqui, eu abraço os irmãos e abraço as irmãs.
Às vezes até abraço mais tempo. Mas quando eu abraço a minha esposa, é com mais profundidade. Você entende o que eu estou dizendo? Talvez Deus queira que você esse ano dê esse passo de mais profundidade, de chegar mais perto na intimidade de Deus. E eu quero te perguntar, o que aproximou Naamã de Deus? Foi sua lepra. Foi a lepra que fez Naamã sair da Síria e ir atrás do profeta. Foi a lepra que fez Naamã vencer seu orgulho, sua resistência e dar 7 mergulhos naquela água suja do Rio Jordão. Foi a lepra que fez Naamã ter um encontro com Deus e falar: me dá um pouco dessa terra, que quando eu chegar na Síria, eu vou fazer um altar, porque agora eu vou adorar esse Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 19 e 23. Hebreus 10, 19 e 23. Hebreus 10, 19. Maravilha. Eu vou ler minha tradução, é parecida, tá? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santos dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. O que ele está falando? De um novo caminho. O ano novo, o que é? É um novo período na sua vida, que você vai caminhar. É um novo caminho que está se abrindo. 2025, chega daqui a alguns dias. E ele fala: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos lá, esse texto é longo, tem muita coisa. A primeira barreira que você vai enfrentar aqui fala que você tem que passar pelo véu. Para você entrar nessa intimidade, nessa presença de Deus, sentir e falar, ouvir o Todo-Poderoso falando com você, você precisa romper o véu. O véu é a carne, está escrito aqui. É você sair do físico e entrar no espiritual. É você se desligar das preocupações, da buzina, dos afazeres. Você separar aquele tempo para você se concentrar em Deus. Talvez você vai colocar um louvor, talvez você vai ler um texto da Bíblia, talvez você precise ter uma posição confortável, ou sentado, ou ajoelhado, para você não dormir, nem para você ficar incomodado. E ali você vai começar a vencer a barreira da carne, ou seja, você vai entrar na alma, você vai entrar nas emoções, você vai entrar no seu espírito, naquilo que está aqui dentro, que você sente, e você vai ter uma conversa mais profunda com Deus. E ele fala que o segredo é um coração sincero. Aproximemo-nos com um sincero coração, porque às vezes você quer uma coisa, mas você não está na profundidade. Você está falando com Deus, mas você está falando algo repetido, algo decorado, para impressionar os outros, ou porque alguém falou que tinha que falar daquele jeito, mas na verdade lá dentro você está pensando diferente. Então Deus quer que você dê esse passo, de abrir a sua intimidade para Ele, e falar para Ele realmente o que você está querendo falar, o que você está sentindo, pensando, sofrendo. Então você vai entrar num nível mais profundo de comunhão com Deus. E talvez você vai falar sobre seus pecados, sobre suas dificuldades, e com Ele não tem como você enganar. Você vai falar: Senhor, o Senhor sabe o que eu estava pensando. E aí você vai ter um encontro com Ele, para ver se você realmente é um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque diante dEle não tem nada para esconder. É diferente, é uma conversa totalmente transparente. Amém? Amém? Você está entendendo? E ele fala uma outra palavra além do véu. Ele fala uma outra coisa que você tem que vencer: certeza de fé. No verso,
ajudar aí o pessoal. Verso 22. Ele fala que você tem que ter certeza de fé. E o que é essa certeza de fé? Porque muita gente fala, Senhor, me dá mais fé. Calma, pensa bem. O que é essa certeza de fé? Ele fala, olha, certeza de fé é você ter o seu coração purificado da má consciência. Eu vou enganar Deus, eu vou falar mentira para Deus, eu vou falar com Deus algo que eu não vou fazer. Isso é má consciência. Ele quer que você tenha certeza de fé e falar, Senhor, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo fazer aquilo. O que o senhor acha? Tem jeito da gente fazer um combinado? É certeza de fé, é você falando aquilo que você realmente vai fazer. Sua consciência está sendo transparente, sincera com Deus. Porque às vezes, irmãos, a gente fala para o irmão aqui, vamos marcar, eu vou na sua casa, mas você nem sabe onde fica a casa dele. Você está falando só para agradar, é ou não é? Mas com Deus não pode ser assim. Você tem que ter coragem de chegar com consciência pura diante de Deus e falar, Senhor, eu vou orar pela minha família, e eu quero começar falando com o Senhor do meu casamento, e eu quero que o Senhor me mostre aqui, eu quero fazer uma reflexão, como é que eu estou tratando a minha esposa? Estou sendo o melhor marido? Mais dedicado? Mais atencioso? Mais gentil? Mais compreensivo? Anotei no caderno hoje. Hoje fiquei em casa, só eu e a Alessandra o dia todo. Ela me chamou 314 vezes. Aí eu parei de anotar. Então você precisa falar com Deus, para Ele te ajudar, para Ele te ensinar. Isso é um coração com consciência pura, boa. Não é chegar e só falar para ele os problemas da sua mulher, os problemas do seu marido. Tudo bem, pode até falar. Deus vai anotar tudo. Na verdade, Ele já tem tudo anotado. Mas Ele quer saber o seguinte: vamos falar dos seus problemas? Vamos falar do nosso irmão aqui? Ou eu vou falar com Deus sobre mim? Quem eu sou? Quem eu tenho que ser, quem Ele espera que eu seja, porque isso é um nível mais alto. E Ele fala, e também é um coração lavado com água pura pela palavra de Deus. A água pura é a palavra de Deus. É um coração disposto a fazer o que a Bíblia fala. Não é um coração disposto a inventar uma desculpa ou achar um jeitinho para não fazer. É um coração disposto a fazer. E falar com Deus, suas lutas, suas dificuldades, seus limites. Essa certeza de fé que Deus está esperando de nós, lá. E por último Ele fala, para você confessar. Ele diz aqui, guardemos firme a confissão da esperança. Quando você sai dali do lugar secreto, o que você tem falado? Qual que é a sua confissão para o mundo? Quando a gente faz o batismo, a pessoa tem que confessar que Cristo é o seu Senhor e Salvador. Mas essa é a sua primeira confissão pública de fé. Mas agora, você acabou de orar, e o Senhor falou com você, você falou com Ele. O que você vai confessar para o mundo? Que o seu problema é grande, insolúvel? Tá, todo mundo já viu isso. Mas Ele espera que você traga uma nova confissão. Uma confissão de fé, de esperança. Fala, olha, eu creio que meu Deus vai me ajudar. Eu creio que meu Deus está planejando algo para mim. O que Abraão falou para os seus servos quando ele estava subindo com Isaac para o sacrifício? Fiquem aqui, guarda os jumentos aí, ó. E aí o filho foi e falou para ele: pai, cadê o cordeiro do sacrifício? O que Abraão falou? Filho, eu já estou levando o meu, que é você. Deus vai prover um para ele, porque o meu eu já estou levando. E o que aconteceu lá em cima?
Quando ele foi sacrificar Isaac, o Senhor falou: para. E ele ouviu um berro de um carneiro enroscado no arbusto. Ele falou: vai lá, aquele é o meu. Você já me deu o seu. Não precisa matar o menino. Sacrifica aquele. Aquele é o meu. E ali Deus fez com ele uma aliança. Eu estou te dando o Cordeiro de Deus. Você entende o que Deus estava fazendo ali? Ele estava dando Jesus ali. Por isso que você precisa confessar a sua esperança. Pastor, eu não tenho esperança. Volta lá para o quarto. Vai lá. E eu repito, às vezes não é questão do tempo, horas e horas, às vezes não é isso que está faltando. Às vezes a questão é a profundidade, a intensidade da sua relação com Deus. Mas por último, está na hora de você conhecer o Deus o improvável. Em 2 Reis 5, volta lá por favor no texto de Naamã. 2 Reis 5 verso 2. Porque nós lemos 5 verso 1 falando que ele era um poderoso, mas era leproso. E no 2 Reis 5 verso 2 diz assim: amém. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso que nós vamos falar aqui agora. Disse ela à sua senhora: tomara que o meu senhor tivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Pensa bem, quanto a lepra naquela época era incurável, a sua cura era totalmente improvável. Talvez o seu problema seja assim, improvável. Aquela menina era uma escrava. Pensa bem, quanto valia a palavra de uma mulher naquela época? Nada, menos que um cabrito. E se não fosse mulher, fosse uma menina, quanto que valia a palavra de uma menina? Nada, menos nada. E uma menina estrangeira, nada, menos nada, menos nada. E uma menina estrangeira escrava, nada, menos nada, menos nada, menos nada. Nada elevado à quarta potência negativa. Essa menina era completamente improvável que saísse qualquer coisa dela para ajudar Naamã. Sim ou não? Sim ou não? Ela não devia nem falar. Ela devia entrar muda e sair calada. Essa doença era improvável, sim ou não? A doença era improvável? Era incurável? Sim. A cura da doença era improvável? A menina ajudar ele de alguma maneira era improvável? Completamente improvável. Mas nesse ambiente completamente improvável, Deus mudou a sorte de Naamã. Eu quero que você veja essa palavra na sua vida agora, porque um dos objetivos da palavra de Deus é aproximar você do Senhor, é que você pegue a palavra e aplique na sua vida. E eu quero dizer para você, qual é o ambiente improvável que você está vivendo? E a sua empresa que não está dando lucro? É a sua chefia que é hostil, te trata mal? É o seu salário que não dá para pagar as contas? E você vive isso há anos? E o seu pai também? E o seu avô também era assim? Qual é o ambiente improvável que você está vivendo e que aos olhos do mundo não tem solução? Você olha em volta, você só vê uma menininha escrava, você vê uma doença incurável, você não vê nada que possa te ajudar. Qual é esse ambiente? Porque eu já vi muita gente falando: pastor, vou separar, porque o amor acabou. Qual que é o ambiente improvável?
Pastor, eu não consigo pagar minhas contas, por isso que eu não dou o dízimo. Qual que é o ambiente improvável que você está vivendo? Qual que é o ambiente improvável? Pastor, sou muito feio, não vou arrumar a noiva nunca. Passando, não arrumo a namorada. Já tentei até cega, muda, surda, ninguém quer namorar comigo. Qual que é o ambiente improvável que você está vivendo? Porque esse ambiente improvável, ele tem duas finalidades. A primeira finalidade é arrebentar com a sua fé, é roubar a sua esperança. A segunda finalidade desse ambiente é aproximar você de Deus. Porque foi a lepra, não foi a lepra que levou Naamã para falar com o profeta? Não foi a lepra que aproximou Naamã de Deus? É o ambiente improvável que vai fazer você se aproximar de Deus. É o ambiente improvável que Deus vai usar para transformar a sua história e iluminar as trevas ao seu redor. E todo mundo que via que tudo era improvável na sua vida, de repente a palavra de Deus fala: aqueles que andavam nas trevas viram uma grande luz. Eu posso ouvir um amém? Ao seu redor só tem trevas, é tudo improvável. Mas quando Deus puser a mão em você, Naamã, quando Deus tocar na sua lepra, naquele rio, Naamã, Ele vai transformar essas trevas e vai brilhar uma grande luz, e todos vão ver a luz, e todos vão dar glória a Deus. O Deus do improvável também vai te pedir coisas improváveis. Quando o profeta falou para Naamã se banhar naquele rio, Naamã teve duas lutas. A primeira luta foi na sua consciência humana, na sua razão. Ele falou: tomar banho em rio não cura lepra. Muitas vezes Deus vai pedir coisas para você que são improváveis. Você vai falar: mas eu não quero fazer isso. Naamã teve uma luta contra a sua frustração. Porque ele pensava o que, irmãos? A palavra de Deus fala, não vou ler tudo porque não dá tempo. Naamã levou para o rei de Israel, porque ele achava que era o rei que ia curá-lo, e não o profeta. Ele levou 350 quilos de prata, e ele levou mais de 80 quilos de ouro. Isso é uma fortuna. Por que ele fez isso? Porque Naamã tinha um modelo mental. O rei de Israel estava debaixo do governo da Síria. Eles pagavam tributo. Você viu que Naamã tinha ganhado guerra e levou cativa uma menina para trabalhar para sua esposa de escrava. Israel estava debaixo da Síria, pagava tributos para a Síria. Então ele pensou no seu modelo mental: eu vou lá falar com o rei, ele é meu servo, ele vai me curar e eu vou pagar pelo seu serviço. E muitas vezes você está se relacionando com Deus assim, no seu modelo mental. E isso às vezes atrapalha a gente, porque Deus não segue o seu modelo mental. Lá em Isaías, no capítulo 55, fala que os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais elevados que os vossos caminhos. Ele pensa diferente de nós. Ele não é obrigado a seguir o seu modelo mental. Mas quando Naamã chegou lá com aquele monte de dinheiro, de prata, de ouro para pagar, a primeira frustração dele é que quem foi recebê-lo e que ia curá-lo não era o rei, não era palácio,
não era com um grupo de soldados e um grupo de sacerdotes e um grupo de pessoas bem vestidas numa grande festa para poder orar por ele e fazer aquele grande cenário e ele ser curado com um fogo descendo do céu. Não. Ele foi falar com o profeta que morava lá fora da cidade. E quando ele chegou lá, o profeta nem saiu de casa para recebê-lo, mandou o seu servo. Diante de todo esse modelo mental, de Naamã foi abalado. Ele ficou completamente frustrado, porque Deus não fez as coisas do jeito que ele queria, do jeito que ele planejou. E pior, além de Deus não fazer as coisas do jeito que ele queria, que ele planejou, que era o modelo mental dele, teve um segundo problema. Ele ainda mandou ele tomar banho num rio sujo, porque uma época do ano, quando tem o degelo, quando ocorre o calor, a água, o gelo cai das montanhas e carrega junto terra, e quando ele chega nos rios, aquela terra transforma a água do rio, fica barrenta. Tem uma época do ano lá que a água do Rio Jordão, gente, é transparente. Nós já tivemos lá, eu tenho lá em casa garrafinha de água transparente. E tem a época do ano que eu já fui lá, que a água é barrenta, que você não quer nem entrar. E era essa época. E quando ele foi, o profeta falou: vai lá e dá 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele falou: eu não vou fazer isso, porque isso que Deus está me pedindo é improvável. É improvável. Isso não vai me curar. O rio lá para limpar a lepra, eu ia ter que entrar numa água limpa, porque no modelo mental dele, o que limpa a sujeira da lepra, o que limpa as manchas do corpo, é uma água limpa e não uma água suja. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter que lutar contra o nosso modelo mental, porque o Deus do improvável, que vai fazer coisas improváveis na sua vida, também vai te pedir coisas improváveis para você fazer. Talvez você nunca tenha se visto orando, jejuando. Talvez você nunca tenha se visto, imaginado você de mãos erguidas louvando a Deus, porque isso para você é fora de cogitação, é algo improvável, porque no seu modelo mental, isso é fanatismo, isso é loucura, isso você não gosta, isso é diferente de você. Mas talvez seja isso que Deus vai te pedir. Talvez seja isso que Deus vai te pedir. Talvez Deus vai te pedir exatamente coisas improváveis, para mostrar para você que Ele vai fazer na sua vida coisas improváveis. Você vai ter tudo de Deus, quando Deus tiver tudo de você. Muitas vezes nós queremos, irmãos, viver coisas extraordinárias, mas nós não queremos fazer para Deus coisas extraordinárias. Muitas vezes nós queremos uma prosperidade financeira, uma abundância, uma riqueza, mas nós só estamos dando para Deus o que sobra, aquele restinho, aquilo que eu sei que não vai fazer falta, aquela esmola. Talvez o seu modelo mental hoje precise de uma reflexão. E eu queria orar com você, porque no meu modelo mental eu queria falar mais, mas eu estou refletindo para falar menos. Cada um precisa enfrentar no quarto secreto seu próprio modelo mental. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus quer ensinar você